Existem aqueles que ficam esperando por uma oportunidade. Existem aqueles que aproveitam as oportunidades. E tem uma pequena parcela, e esses são os extraordinários, que criam as suas próprias oportunidades. Quantas vezes você já ficou esperando que a vida mudasse, que as portas se abrissem, que alguém notasse você ou te estendesse a mão? A verdade é que muitos vivem assim, parados, esperando que as oportunidades perfeitas caiam do céu. Mas hoje, a palavra de Deus vem te lembrar que algo poderoso, que existe algo que pode mudar a tua vida agora. Os que se movem pela fé criam suas oportunidades. Eu estou falando da sua fé. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que decidiram agir, romper barreiras e buscar aquilo que precisavam em Deus. E é sobre isso que vamos falar hoje na nossa devocional. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Cícero e gratidão porque Deus nos dá mais uma oportunidade de sermos melhores do que ontem. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Já dá o like nesse vídeo para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Assista ao vídeo até o final e deixa o seu comentário. Ele é muito importante. Ative as notificações e compartilha o link desse vídeo nos grupos do WhatsApp. Compartilha aí com aqueles que precisam ouvir a mensagem, tá bom? Então, gratidão. E agora vamos para a palavra do dia. E a palavra do dia é: não espere as oportunidades. Crie as suas. Está baseado em 3 textos bíblicos essa nossa devocional de hoje. E eu vou aqui ler para vocês e vamos extrair 3 lições de 3 pessoas que criaram as suas oportunidades e tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. A primeira pessoa que nós vamos aprender é com o cego Bartimeu. O clamor de Bartimeu. Quem pede, recebe. Está lá em Marcos 10, 47 e 48. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a chamar Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 47 e 48. Bartimeu, ele criou as suas oportunidades. Bartimeu, na verdade, ele usou de 2 artimanhas. Ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava perto e criou a sua oportunidade para mudar a sua vida com o toque de Jesus. Bartimeu era um cego à beira do caminho, ignorado e limitado pela sua condição. Mas quando ouviu, quando percebeu que Jesus estava ali por perto, ele não esperou. Ele não esperou ser chamado. Ele começou a gritar. Ele rompeu o medo. Mesmo diante das críticas da multidão, ele continuou. Ele criou a sua oportunidade. E o seu clamor fez Jesus parar e chamar ele. E quando ele chegou diante de Jesus, a pergunta de Jesus para aquele homem foi: o que você quer? E Bartimeu, agora sim, ele aproveitou a oportunidade, ele criou as suas oportunidades. E agora Jesus lhe deu uma oportunidade de se expressar. E ele disse: eu quero voltar a ver. E a resposta de Jesus foi maravilhosa: vai, a sua fé te salvou. Como se Jesus estivesse falando assim: você criou esse momento, você criou essa oportunidade. Agora, mude de vida pelo poder de Deus. Não espere que as portas se abram sozinhas. Ore, clame, declare sua fé. Faça como Bartimeu, levante a sua voz.
Levante a sua voz em oração, em clamor e vá ao encontro de Jesus. Ele ainda ouve os que clamam com fé. Segunda lição que nós vamos aprender hoje é a determinação da mulher do fluxo de sangue. Aquele que busca, alcança. Está lá em Marcos 5, 27 e 28. Olha só. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Segundo a lei, essa mulher era considerada impura, proibida de estar no meio da multidão. Mas, movida pela fé, decidiu agir contra todas as circunstâncias e tocar em Jesus. Sua atitude criou a sua própria oportunidade de cura. Aquela mulher, ela tinha tudo para ter um final de fracasso, de derrota, de infelicidade, de óbito. Mas, de novo, ela ouviu falar de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, as pessoas que criam suas oportunidades ao ouvir falar de Jesus. Como o cego Bartimeu percebeu que Jesus estava passando, falou, vou criar minha oportunidade. E a forma de eu criar minha oportunidade é clamar. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela acreditou que Jesus poderia resolver o seu problema. Só que ninguém lhe daria oportunidade. Ela resolveu não ficar esperando por alguém lhe dar uma oportunidade, mas ela criou a sua própria oportunidade. Ela criou um plano dentro da sua alma, dentro da sua mente. Ela começou a falar consigo mesmo. Eu vou me levantar daqui, eu vou até Jesus e quando eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ficar curada. Ela elaborou um plano de ação. E nisso que ela elabora um plano de ação, ela cria a sua própria oportunidade. Para de esperar o momento perfeito. Tome uma atitude de fé agora, neste momento hoje. Avance, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias. Deus honra a fé de quem age. Tanto é que quando ela toca em Jesus, ele sente sair poder do seu corpo. E ele pergunta, quem me tocou? Porque saiu virtude de mim. E ela temendo e tremendo, porque sabia do problema que era uma mulher enferma tocar em um homem naqueles tempos. E ela contou toda a verdade. E Jesus, olhando para ela, disse, mulher, não fique com medo. Vai, a tua fé te salvou. Olha, mais uma vez, a tua fé te salvou. Quer dizer, você criou as tuas oportunidades pela tua fé e você é digna disso. Então, a partir de hoje, você está curado. A terceira lição que nós aprendemos com essas pessoas dos tempos de Jesus, nessa devocional, são os paralíticos e os amigos que não desistiram. Quem rompe limites recebe milagres. Está lá em Marcos 2, 4 e 5. Vou ler para vocês. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Vocês perceberam que nos três textos, a multidão aqui era um empecilho? Um bom tema para a próxima devocional, né? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. A cena é extraordinária, meus irmãos. Os amigos daquele homem não aceitaram os obstáculos. Eles gostavam tanto daquele homem que estava enfermo que eles resolveram levá-los até Jesus, na esperança de que conseguisse um espaço, uma oportunidade em que Jesus tocasse. Quando eles chegam na casa, eles percebem que seria impossível, pelos caminhos normais, ter uma oportunidade que estivesse aquele paralítico frente a frente com Jesus. E o que eles fazem? Eles criam as suas próprias oportunidades de uma maneira inusitada. Eles arrumam um jeito, criam um plano e sobe o paralítico, seu amigo, pelas cordas, abrem o telhado e desce por essas cordas o paralítico na sua maca, até ele ficar perto de Jesus, frente a frente.
E o texto diz que quando Jesus olha isso, Jesus enxerga a fé daqueles homens. E em cima da fé daqueles homens, ele fala para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus é super criticado por causa disso. Quem é você para perdoar pecado? Ele falou: para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar pecado, disse o paralítico: levanta, pega o teu leito e anda. Aquele homem desceu, paralítico, doente, cheio de pecado, amarrado em cordas numa cama, e saiu daquela casa curado, salvo, liberto, carregando a sua maca para nunca mais sofrer com aquela enfermidade. O que nós aprendemos aqui? Se as portas não se abrem, suba pelo telhado. Não aceite o não. Não aceite o não dar. Envolva-se com pessoas de fé. Gente que te leva para mais perto de Jesus. E sejamos nós também essas pessoas que levem as pessoas para perto de Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Não fique esperando por suas oportunidades. Crie agora a sua oportunidade, através da tua fé que você tem. E Deus irá te honrar. E Deus irá te abençoar. E Deus irá agir na sua vida. Hoje, Deus te convida a sair da zona de espera e entrar na zona de ação. A oportunidade que você espera talvez esteja do outro lado de sua atitude. Clame como Bartimeu, toque como a mulher do fluxo de sangue e rompa os limites como os amigos do paralítico. Deus age quando nos movemos pela fé. Não saia desse vídeo sem meditar nessa palavra. E que Deus te abençoe. Assista os outros vídeos. Deixa o seu comentário, é muito importante. Se você ainda não curtiu, curte agora. Dá tempo e se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem. Gratidão e parabéns por ter chegado até aqui. E nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe.